de Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, escrito por Irene Pacheco Machado. Capítulo 25. Laços familiares interrompidos. Despedimos-nos do pouso da esperança e logo estávamos no plano físico visitando a casa espírita. Com prazer revimos os queridos amigos, juntando-nos aos seus trabalhadores para prestar auxílio a vários desencarnados, principalmente por acidente. Os médicos João Vicente e José Murilo tudo faziam para amenizar as dores e, à medida que prestavam auxílio, muitos doentes eram encaminhados para os hospitais de Jesus na espiritualidade. Notei a quantidade de jovens e perguntei ao irmão João Vicente: o que está acontecendo? Por que os jovens estão desencarnando cedo? Os jovens estão suicidando-se por falta de elucidação evangélica. Os pais estão dando tudo para seus filhos, menos educação divina. E as crianças estão se afundando no materialismo, distanciando-se das coisas de Deus. No dia em que eles se conscientizarem de que a juventude passa rapidamente por nossas vidas, saberão plantar amor. Hoje a maioria dos jovens está plantando desespero. A AIDS, que aniquila o corpo e desespera a alma, prolifera-se velozmente. E quantos jovens, por míseras moedas, estão se prostituindo? O automóvel, que foi criado para o conforto do homem, tornou-se arma perigosa aos imprudentes. Ao entrar em um veículo, muitos perdem a noção do dever, que é respeitar o seu próximo. Correm sem disciplina, fazem manobras violentas e, diante disso tudo, ainda se julgam os tais. Um jovem cauteloso com as leis de Deus não abusa do seu direito de cidadão. Hoje, Luiz Sérgio, muitos jovens pensam que jamais irão envelhecer e, sem caráter, gastam o dinheiro dos pais e ainda os envergonham. Mas, doutor, já vê muitos jovens espíritas também praticando atos indignos de desrespeito ao próximo. Sinto contestá-lo. Espírita não. Jovens que conhecem a doutrina, mas ela não está nos seus corações. A doutrina espírita é Cristo em ação. Aquele que se diz espírita, muitas vezes a conhece, mas não a pratica. O jovem espírita abraça o sacerdócio da fé, da esperança e da caridade. Ele não fuma, não bebe, não pratica atos obscenos, não violenta o seu próximo, apenas luta para que a sociedade na qual vive seja mais digna. Estamos falando aqui de espírito que está em nova roupagem, porque para nós não existem jovens nem velhos, e sim espíritos que precisam evoluir. Irmão, ali no quarto 6, vimos muitas crianças que desencarnaram com drogas. Todas são consideradas suicidas? Sim, qualquer morte provocada é suicídio. O irmão fala da sala 6, mas quero mostrar-lhe a sala 8, que abriga vários adolescentes de 12 a 16 anos, todos eles desencarnados pela droga, pelo aborto ou por acidente, levados por uma sede imensa de liberdade. As moças bonitas
estão em busca de algo que nós, os espíritos, não sabemos o que seja. Olavo diz que a cruel repressão do passado foi gravada nas suas mentes e hoje elas julgam que foi rompido o tabu e querem aproveitar o máximo possível. Nessas orgias exacerbadas pela droga, encontram a morte prematura que tanto as faz gritar por socorro. A jovem moderna sem educação religiosa está atropelando o destino, forçando os acontecimentos. Está se tornando mulher muito cedo e também chegando cedo aos sofrimentos. Vamos até a sala 8. Fiquei um pouco pensativo. Posso, Dr. Zeus, se o irmão desejar, mostrar-lhe-emos as doenças. Se você, Luiz, assim o quiser, fazemos votos que a aula seja proveitosa. Não pensei duas vezes. Logo estava eu junto ao doutor João Vicente, na sala 8, que vamos chamar de enfermaria, onde várias meninas gritavam sem cessar. Todas elas, amarradas às camas, recebiam um banho de luz azul. O ambiente recendia a carne queimada muito forte. Fitei aquelas faces, algumas lindíssimas, outras deformadas pelo ódio que havia em seus olhos. Nos órgãos sexuais de Eurinda, uma das assistidas, notava-se uma cor escura. Perguntei ao médico o que acontecera com ela. Prostituiu-se muito cedo. Era garota de programa e nesses encontros contraiu uma doença terrível que nem a medicina soube explicar. Irmão, por que elas não exigem que seus parceiros usem preservativos? Muitos homens não os aceitam, daí o aumento da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas isso é um crime, doutor. Luiz Sérgio, é crime desumano que os sanitaristas ignoram. A prostituição juvenil é terrível e aumenta a cada dia. Olhei uma outra, Suzane, e ela pôs a língua de fora para mim. Joguei-lhe um beijo de carinho, ela cerrou os olhos e vi uma lágrima molhar seu rosto de menina moça. Perguntei o que fizera. Abortou 10 crianças. 10? Mas ela deve ter uns 16 anos. Mesmo assim, já é portadora de uma ficha repleta de faltas e de violação às leis de Deus. O que as leva a entrar nessa vida? Falta de orientação. Para elas, o dinheiro da prostituição é seu único meio de sobrevivência. Mas muitas entraram na droga por intermédio também do sexo. Os namorados, traficantes e viciados levaram-nas ao vício e depois à prostituição. Está vendo aquela outra ali? É a Célia, desencarnou com AIDS. Contraiu a doença através de um colega do seu irmão. Namorou e, como quase todos os namoros de hoje, o sexo estava incluído. Não sabia ela que ele era bissexual e, numa das relações, a doença alojou-se no seu organismo. Mas ela parece tão recatada. Sim, é uma boa menina, mas como boa parte da sua geração, praticava o sexo descontroladamente. Ela também desejou entrar na onda de uma sociedade sem Deus. Sabe, doutor,
os pais têm um pouco de culpa, não é mesmo? Temos a incumbência de curar, de amenizar, de encaminhar os doentes, mas quem pode julgá-los são eles mesmos. E creio eu que cada um sofra por demais. Não é fácil sentir o apodrecimento do seu próprio corpo e o desespero da alma. Daqui para onde eles irão? Para os prontos socorros da espiritualidade, até serem transportados para algum dos inúmeros hospitais de Jesus. Ainda bem que os trevosos não os pegaram. O Dr. João Vicente atendeu ao chamado de um dos médicos que prestavam assistência àqueles doentes e gentilmente me agradeceu a companhia, dando por encerrada a nossa conversa. Despedi-me. Um abraço, amigo. Seja sempre um operário de Jesus em ação. Fitou-me com uma bela expressão de carinho e aduziu: seja também feliz, Luiz Sérgio. Voltei para junto dos outros, pois teríamos trabalho numa clínica aborteira, onde a especialidade do doutor era assassinar fetos de 4 a 6 meses de vida uterina. Para lá nos dirigimos. A clínica ficava num bairro de classe média alta. O doutor, muito conceituado pelos seus clientes, sentia-se um deus. Tudo muito limpo. Quem a visitasse nem poderia imaginar que o doutor Argemiro praticava tais crimes levado pela ambição, sem o menor constrangimento. Esperavam-nos vários espíritos, médicos, irmãs de Maria, enfim, diversos trabalhadores do Senhor. Uma bela senhora segurou as mãos de Misael, dizendo: não deixe minha neta fazer o aborto, não deixe. Misael lhe respondeu: estamos aqui para trabalhar. Ore a Deus para que a sua neta tenha consciência do que vai fazer. Aquela mulher estava transtornada. Era o avô da menina que estava reencarnando e a avó sofria por presenciar o desequilíbrio daquela que tanto amava. Quando a nossa equipe entrou na sala cirúrgica, a neta da senhora já estava sendo preparada. Zeus fez de tudo para o médico desistir. Provocou-lhe tontura, ânsia de vômito, tremor nas mãos. Entretanto, sua ganância era bem maior e rapidamente foi feita a operação cesariana. Sim, meus amigos, cesariana. O feto ainda nasceu vivo, mexendo com os pezinhos. Mas, ao invés de ser acolhido em incubadora, foi friamente assassinado por aqueles que ali estavam. Mesmo jogado fora, permanecia com vida. Nossos médicos tudo faziam para socorrê-lo, até poder retirá-lo do frágil corpo físico. O tempo que aquele feto se debateu em busca de oxigênio foi um dramático pedido de socorro. Aproximei-me de Ísis e indaguei: por que não o separa logo do corpo físico? Esperamos que ocorra um milagre, que alguém se arrependa. Mas nada. O médico já costurava o pequeno corte da cesariana e a jovem logo estaria na onda da moda, pronta para mais uma gravidez. Que tranquilidade!
Falou para a enfermeira o médico. Não sabia ele que no plano espiritual nós tentávamos conter a avó que, abraçada ao corpo da frágil criança, gritava: perdoe, querido. Ela não sabia que era você. Perdoe. Mas o feto urrava de ódio. Logo presenciamos sua transformação, que se operou parcialmente de uma frágil criança para um homem já idoso. Os médicos aguardavam, mas ele mal podia sustentar a cabeça de homem no corpo de um feto de 5 meses. Eu vou matá-la, dizia Eusébio. Eu vou matá-la. A avó suplicava. Não, não, ela não quis você porque é muito jovem ainda. Tentou levantar-se, mas as pernas eram mínimas. Ele olhava a neta ainda sonolenta e gritava: assassina, assassina, assassina! Kelly o adormeceu. Mas qual foi a nossa surpresa? A pacata vovó aproximou-se do médico aborteiro e disse com muita raiva: você vai sofrer muito. Eu vingarei o meu velho. Você nunca mais terá paz. Eu não sabia se acalmava a senhora ou assistia à retirada do feto. Cheguei perto da avó e falei: vamos embora? Eu gosto muito das vovós. Tenho a mais bela de todas. Não gostaria de vê-la sofrer. Venha comigo. Não, eu vou obsidiá-lo até ele não aguentar mais. Vou chamar todos os que ele fez sofrer e não lhe darei mais sossego. Não faça isso. Vamos passear lá fora. Falei, acariciando-lhe os cabelos. Ela aceitou o meu carinho, mas ao passar pela neta gritou: assassina, vai morrer seca e podre. A menina captou aquele desespero e começou a gritar. Viu como é fácil levá-los à loucura? Disse a avó. A consciência deles é o passaporte para que todas as suas vítimas venham obsediá-los. O ódio que tem no coração é morada para os espíritos vingativos. Mas você, vovó, não é um espírito vingativo. Tenho fé de que no seu coração o ódio não vai alojar-se. Ela me abraçou soluçando. Leve-me embora para a minha colônia. Quero esquecer que um dia eu tive uma família. Quero esquecer. Abracei-a. Antes, lancei um olhar suplicante a Misael, indagando: o que faço? Misael sacudiu a cabeça em sinal de assentimento. Leve-a para a espiritualidade. E assim, logo estávamos na colônia das Rosas, onde a querida vovó foi recebida por irmã Stefane. Querida, foste à terra mesmo sendo advertida das consequências, e agora que me dizes? Perdoa-me, irmã, não tive equilíbrio suficiente para presenciar o ódio que fermenta no plano físico. Ao ver o meu velho sofrer, esqueci tudo que aqui aprendi e verei um bicho defendendo a cria e a família. Esqueci, irmã Stefane, que todos somos irmãos e que a nossa família
é a universal. Quero ir para a ala do tratamento. Virou-se para mim. Obrigada, Luiz Sérgio. Jamais o esquecerei. Estarei sempre orando por você, meu jovem, esperando que todos os seus sonhos se concretizem. Jamais vou esquecê-lo. Só lhe peço que não se esqueça de mim. Jamais, minha irmã, vou esquecê-la. E lhe prometo que tudo farei para que sua neta encontre o Cristo e se torne uma mulher digna, para novamente merecer a confiança de Deus e receber um filho que dela necessitará para toda a vida. Em seu olhar transparecia a dor que lhe ia na alma. Ela parecia não acreditar nas minhas palavras, mas segurei a minha Bíblia e me despedi da colônia das rosas, levando junto a mim o perfume da esperança de que no amanhã as mulheres não mais serão vítimas de si mesmas para levarem até a presença de alguns carniceiros o que carregam dentro de si, o tesouro da continuação das espécies, um filho, o filho da sua carne e do seu espírito. Alguém que Deus lhe ofertou para que os seus dias não fossem de tédio. Alguém que volta para completar o aprendizado da vida física. Alguém que o seu corpo de mulher abrigou em nome do Criador. Abençoada sejas tu, mulher, que lutas contra a fome, a doença, o abandono e inúmeras dificuldades para conceber um filho no teu ventre. És uma embaixatriz de Deus na terra e todos nós te louvamos agradecidos. Abri o nosso livro querido e caiu esta bela passagem, Eclesiástico, capítulo 38. Médico terrestre e celeste. Honra o médico porque é necessário, porque o Altíssimo é quem o criou. Porque toda a medicina vem de Deus e receberá donativos do Rei. A ciência do médico exaltará a sua cabeça e será louvado na presença dos grandes.